Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, com aula de Geografia. Isso mesmo. Hoje teremos revisão de Geografia. Vamos lá para a página 104, tá certo? Falando sobre paisagem. O que é paisagem? Paisagem, né, é o espaço e tudo que a gente pode ver nele. Então, a paisagem é o quê? O espaço e tudo que a gente pode ver nele. As paisagens, elas podem se diferenciar de duas formas. Pode ser a paisagem natural, né, isso, onde contém apenas elementos diretamente da natureza, como, por exemplo, plantas, né, flores, animais. Então, é o quê? Uma paisagem natural. Agora, uma paisagem cultural ou antrópica, né, é quando tem a intervenção do homem, quando o homem entra no espaço e modifica, né, tornando o que era natural, né, com aquela mãozinha do homem, né, isso é a modificação, então é chamado de quê? De paisagem antrópica ou cultural, tá certo? Então, vocês devem estudar, né, as páginas 104 até a página 107 e vamos revisar agora sobre o relevo, né? O que a gente estudou semana passada. Relevo é o quê? É um conjunto de saliência, né, da superfície do solo de um determinado espaço geográfico, né? Então, é um conjunto de saliência, né, isso, da superfície do solo. Que saliências são essas? As ondulações, podemos dizer assim, né? Isso. Podemos citar quais formas de relevo: planalto, planície, chapadas, depressões, serras, montanhas, vales, entre outros, né? Isso. Planalto é o quê? É uma parte mais elevada e plana, né, em relação às terras vizinhas. Já a planície é o quê? É um pouco mais baixa e plana em relação às terras vizinhas. Geralmente, a planície facilita o quê? A pastagem, não é isso? Mas podemos falar também das chapadas, né? O que são chapadas? São formas de relevo, né, com grandes dimensões, que apresenta consideravelmente altitude. E as depressões? As depressões são áreas mais baixas, né, em relação ao nível do mar e áreas vizinhas. São o que? As depressões. E as serras? São grandes elevações, né? Isso, um pouco acidentadas. Geralmente por rochas, né? Elas são formadas geralmente por rochas. Então, é um conjunto de montanhas, é chamado de quê? De serra, não é isso? Então, vocês também devem estudar as páginas 110 e 111. Mas, dentro da nossa revisão, eu vou entrar com um assunto novo, chamado Hidrografia do Brasil. O que é hidrografia? É o estudo da água. Mas é da água, assim, a água onde ela é armazenada. Como assim? Os grandes reservatórios de água. Quem são eles? Oceanos e mares, né? Lagos e lagoas, rios, é isso? Quedas d'água, afluentes, entre outros. Os oceanos são o quê? São grandes extensões de água, né? Geralmente com água salgada. Então, todos os oceanos, a água é o quê? Salgada. Não tem água doce nos oceanos, né? É água salgada. Qual é o oceano que banha o nosso país? Ou seja, o continente americano? É o Oceano Atlântico, né? Isso? Então, os oceanos, né, têm grandes extensões de água e com água salgada. Os rios são correntes de água que vão em direção do mar, né, para outro rio. E dentro, na formação desse rio, vem quem? Os afluentes, geralmente, né? Como é formado um rio? Como ele é composto? Ele é composto por nascente, foz, leito e margem, tá certo? É a estrutura de um rio.
E as quedas d'água? O que são quedas d'água? Quedas d'água são as cachoeiras ou cascatas, né? Que são o quê? Saltos formados por rios que atravessam terrenos acidentados, né? Então, as quedas d'água são as cascatas e cachoeiras. E os lagos e lagoas? São acumulações de água de grande ou pequenas, né, profundidade em depressões. Além disso, também a gente pode falar sobre as bacias hidrográficas. Quem são as bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas brasileiras, a gente pode citar a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins, a bacia do São Francisco, a bacia também do Rio Paraguai, né, que é a Platina, que é o Rio Paraguai, Paraná e Uruguai. Além disso, também as bacias secundárias ou costeiras, né? São as bacias hidrográficas do nosso país, ou seja, do Brasil. Então, vocês devem estudar, né, as páginas 114 e 115 e resolver o exercício nas páginas 116 a 118, ok? E também é da nossa revisão. Vocês devem estudar, né, das páginas 104 até a página 108, ok? E nossa revisão de geografia será na segunda-feira, tá certo? Aguardem aí qual dia a tia Valéria vai mandar vocês pegarem as atividades lá na escola. Lembrando, ao ir pegar, né, as atividades que vão serem impressas, vocês também devem levar as que já fizeram, tá certo? As de português, matemática, aquela da Semana da Criança, entre outras. Aguardo vocês. Beijo, boa aula!